Olá, nós somos da turma do terceiro AgroA e viemos agora apresentar o trabalho sobre a mandioca e com o subtema Manejo Cultural da Mandioca. Pode passar, por favor. Os tópicos a serem apresentados vão ser a introdução, onde apresentaremos dados socioeconômicos, características gerais e etc. Depois disso, no desenvolvimento, vai ser a parte do manejo cultural em si. Depois, as considerações finais, vai ser a conclusão do nosso trabalho e as referências utilizadas. Pode passar, por favor. Vamos introduzir sobre a cultura da mandioca. A cultura da mandioca, ou também pode ser chamada de aipim, de macaxeira, e tem outras denominações também pelo país. Tem sua origem provavelmente nas regiões centrais do Brasil, e já eram cultivadas pelos indígenas muito antes da colonização. Ou seja, assim como a batata doce, também é uma raiz tuberosa. E ela tem uma origem muito antiga, tanto é que antes da colonização. Ou seja, uma cultura realmente muito importante para o país e que tem toda uma história de cultivo, toda uma história de plantio e tudo mais. Pode passar, por favor. O Brasil é o segundo maior produtor de mandioca no mundo e produz cerca de 13%. E a produção anual chega a mais de 23 milhões de toneladas por ano, sendo uma das principais culturas do país. Assim como a batata, como a cana e tudo mais, tem uma grande importância no agronegócio brasileiro. E tem uma importante participação na economia brasileira e também no mundo. Pode passar. Visto toda a importância dessa cultura, é importante que tomemos bastante cuidado quanto ao seu plantio, quanto ao manejo e tudo isso, para que o desenvolvimento e a produtividade dessa lavoura seja próspero e atenda às necessidades do produtor e do consumidor, que mais à frente irá obter aquela matéria-prima. Pode ser diretamente ou pode ser através de indústrias. Bom, então é necessário escolher a planta, escolher a variedade dela, escolher as sementes adequadamente, escolher a região onde ela vai ser plantada, visto que isso também altera a produtividade, disponibilizar um manejo cultural adequado, assim como irrigação adequada, adubação adequada e tudo mais. Então, é importante que tomemos cuidado com cada detalhezinho desse, porque ele vai definir o sucesso da lavoura e vai definir a qualidade de todas aquelas plantas, principalmente quando falamos de plantas que são importantes para a economia brasileira e mundial, como é o caso da mandioca, ou popularmente conhecido no Nordeste como macaxeira. Eu vou passar a palavra agora para o meu colega, que vai dar início à parte do desenvolvimento com as técnicas de manejo. Bom, dando continuidade ao que o João estava falando, eu só dou um destaque que é de suma importância que o manejo cultural seja de forma adequada, pois a planta terá de forma equilibrada tudo o que necessita para sobreviver. O planejamento da utilização de técnicas de manejo deve ser baseada primordialmente em seu potencial produtivo, sendo que para manejar o solo de forma adequada, é preciso fazer uma consideração em suas propriedades físicas, químicas e biológicas, pois um bom manejo do solo é aquele que proporciona boa produtividade ao mesmo tempo em que possibilita a manutenção da sua fertilidade para o uso futuro. Pode passar o slide, por favor? Falando nisso, temos algumas técnicas que são fundamentais para que a cultura em questão, que seja produzida, tenha um bom desempenho. Em relação à adubação, deve ser feita após ser realizada a análise do solo, pois ela nos informará a quantidade de nutrientes que o solo analisado tem disponível. Sabendo qual é a quantidade de nutrientes que o solo tem, então verifica-se qual é a quantidade exigida pela cultura que vai ser implantada na área. E a partir disso é que se faz a adubação nas quantidades adequadas. Em relação à irrigação, deve ser feita em quantidade equilibrada também. Ela vai variar de acordo com a fase de crescimento da planta e condições climáticas. Ao utilizar algum sistema de irrigação, recomenda-se que a escolha seja preferivelmente
é feita por aqueles que não molhem a parte aérea da planta, e sim somente a raiz. Caso isso seja possível, não seja possível, então ela deve ser feita no início do dia, para que a planta não permaneça com suas folhas molhadas. Assim será evitado o surgimento de doenças. Bom, dando continuidade ao trabalho, a gente tem a adubação verde. E, bom, como o meu colega falou, né, meu colega Clayton falou, a adubação, ele é um conjunto de dependes, porque depende muito da situação e depende muito do que você vai utilizar nessa adubação. Por exemplo, dependendo do que no análise do solo for tiver escrito lá, tiver o que tiver faltando, o que tiver de excesso de nutrientes, a gente tem que suprir com a adubação. E então depende muito da situação, depende muito do solo, depende muito do ambiente, depende muito de muita coisa. Mas uma coisa que a gente recomenda sempre é a adubação verde, porque essa adubação, além de ela ser acessível economicamente, porque se a gente for olhar outros tipos de adubo, adubos químicos, adubos nitrogenados, eles são bem mais, digamos, caros, né, e bem menos acessíveis do que a adubação verde. Que a adubação verde é basicamente um conjunto de matérias verdes, matérias orgânicas, que vai suprir nutrientes do solo, que vai suprir nutrientes para o solo, né? Então, você vai fazer a adubação verde e ele vai ser rico nutricionalmente falando para a planta, para o tipo de lavoura que vai ser utilizado, nesse caso, a mandioca. E dando ênfase na própria mandioca, esse tipo de cultivo, ele excede muito do nitrogênio. E a adubação verde, especificamente, auxilia, seria, acho que a palavra certa de se falar, no ciclo do nitrogênio, porque além de ele suprir, além de ele colocar nitrogênio no solo, ele ainda vai também auxiliar as bactérias nitrogenadas a fazer o maior rendimento do ciclo do nitrogênio. Então, sem dúvidas, a adubação verde é muito acessível e muito recomendada para quase todos os tipos de lavouras, quase todos os tipos de cultivos. Pode passar o slide. Bom, a rotação de cultura é outra prática agrícola do meio da agroecologia, das práticas dos produtores, que é basicamente uma rotação, como o próprio nome diz, é uma rotação de vários tipos de culturas, vários tipos de lavouras. Então, esse tipo de prática, esse tipo de técnica, ele auxilia as propriedades químicas, as propriedades físicas e biológicas do solo e que melhoram, né? Eles melhoram o solo para a fertilização e além de proteger de problemas fitossanitários, problemas de pragas, problemas de erosões. Então, esse tipo de rotação, né, rotacionar diferentes tipos de culturas, pode ser uma prática, digamos, um coringa no meio agrícola, porque com essa prática você pode economizar bastante, né, economicamente falando, e também falando de tempo para o próprio produtor, né? Então você pode economizar bastante tempo, bastante dinheiro em coisas do tipo de melhorar nas defesas contra as pragas, para evitar a erosão. Você pode simplesmente fazer uma rotação de cultura que isso pode melhorar, né? Isso acarreta numa situação melhor para o seu plantio. O espaçamento de plantas, quando utilizado adequadamente, contribui para a obtenção de rendimentos elevados. No cultivo da mandioca, o espaçamento ele depende da fertilidade do solo, do porte da variedade, do objetivo da produção, se você quer raiz ou rama, dos tratos culturais e do tipo de colheita, que seria a manual, né, ou a mecanizada. Em solos mais férteis, deve-se aumentar a distância entre as fileiras simples, proporcionando uma maior área de exploração por planta. Enquanto que, quando a área for menor, né, ou de menor fertilidade, a tendência é reduzir o espaçamento, proporcionando uma maior população e compensando a menor produção por planta com um maior número de plantas. Pode passar. Quanto ao controle de plantas daninhas na cultura da mandioca, as plantas daninhas, elas concorrem com a cultura da mandioca pelos fatores de produção, principalmente pela água e pelos nutrientes. O uso de práticas culturais que aumentem o potencial competitivo da mandioca, criando condições para que ela mesma se estabeleça o mais rápido possível. Para que isso ocorra, depende muito de um bom preparo do solo, a qualidade da maniva para o plantio,
A escolha da variedade é adaptada ao ecossistema, a época de plantio, a densidade do plantio, a rotação de culturas e o uso de coberturas verdes. A rotação de culturas é um meio cultural que serve para evitar altas populações de certas espécies de plantas, que seriam as daninhas, né? Que são danosas para a cultura da mandioca. Isso seria o controle cultural, mas há também o controle mecânico, que é o controle que é realizado por meio de práticas de eliminação do mato. Literalmente arrancar o mato, como o arranco manual, né, que foi o que eu acabei de falar, a campina manual, a roçagem e o cultivo mecanizado. Há também o controle químico, que consiste no uso de herbicidas, que são produtos químicos aplicados em pré e pós-emergência do mato, para o seu controle, substituindo o controle mecânico. Por fim, há o controle integrado, que consiste na integração de todos os métodos que eu citei, com o objetivo de eliminar as deficiências de cada um deles, e assim obter um resultado mais eficiente, a redução dos custos e o menor efeito sobre o meio ambiente. Com isso, agora eu passo para minha colega Ana, que vai finalizar a parte do desenvolvimento. Agora nós vamos falar sobre as podas de limpeza. A poda de limpeza ela funciona de maneira que é preciso eliminar os ramos com defeitos, né? Tipo os ramos secos, os ramos atacados por pragas, os ramos com doença e os ramos improdutivos. Quando se poda, isso vale para qualquer tipo de planta. Quando se poda, o corte remanescente precisa ser tratado com pasta de cobre. E o objetivo de podar, né, é eliminar os focos de pragas e doenças e permitir um melhor arejamento da planta. Por isso é importante essa prática. Bom, para finalizar, eu vou falar sobre as considerações finais, que são a conclusão do nosso trabalho. No plantio da mandioca, que também é conhecida como mandioca ou aipim, ou macaxeira em outras regiões, depende da região do Brasil, o uso das técnicas do manejo cultural, que foram apresentadas no slide, de maneira adequada, contribuem para a melhora de produção e, consequentemente, para o aumento do rendimento econômico da cultura. Então, a gente consegue ver que se essas técnicas que a gente apresentou forem aplicadas na cultura da mandioca, da macaxeira, enfim, de maneira adequada, a gente consegue ter uma produtividade muito maior do que a gente teria sem a aplicação do manejo cultural em si. Então, a gente tem como exemplos aqui, desde antes de plantar a mandioca em si, o manejo cultural ele contribui para que a produtividade seja maior. Então, antes mesmo da plantação, né, na escolha da rama ou do caule, pode ser conhecido como rama ou caule, que a gente vê aí na foto, desde da escolha de uma rama saudável, como a gente pode ver, quando ela tem esse meio branco, quer dizer que ela está saudável, não tem nenhuma doença. Então, desde a escolha de uma rama saudável até na parte do espaçamento, já na hora do plantio, na parte da irrigação, na parte do próprio plantio, no controle das pragas para evitar que exista um ataque de plantas daninhas ou pragas antes do plantio ou depois que a planta já estiver plantada, na poda das folhas, que foi falado antes também, na profundidade do plantio. Então, assim, todos esses aspectos, se forem aplicados da forma correta, de acordo com o manejo cultural adequado para a cultura da mandioca, todos eles juntos vão contribuir para que a gente tenha plantas saudáveis e com uma produtividade alta. E, consequentemente, como fala aí, o aumento do rendimento econômico para o produtor e um produto de maior qualidade chegando na mão do consumidor. Pode passar aí a imagem, pode passar o slide. E por fim, é só essas duas imagens aí que a gente colocou da própria mandioca e da mandioca plantada aí,
a gente pode ver que o espaçamento dela não é muito grande, mas é um espaçamento geralmente de 50 centímetros e de 1 metro entre as plantas. Então, de 50 centímetros entre as plantas e de 1 metro entre as fileiras. É só um exemplo de uma das práticas do manejo. Então, assim, estou reforçando aquele ponto que eu falei antes, que é que se todas as práticas do manejo forem aplicadas de maneira correta, a gente consegue ter uma produtividade muito alta com plantas saudáveis e com um rendimento econômico bom, muito grande e muito bom para o produtor. E, consequentemente, um produto de qualidade tanto para a indústria, tanto para o consumidor final. Pode passar aí o slide. E aqui são só as referências que do site que a gente utilizou. Pode passar o slide. E obrigado pela atenção de todos. E esse foi o nosso trabalho sobre o manejo cultural da mandioca.